Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, o subtítulo é Os 2 mandamentos mais importantes segundo Jesus. Então, segundo Jesus, apenas 2 mandamentos encerra toda e qualquer conversa, todo e qualquer diálogo, toda e qualquer discussão, toda e qualquer atividade que se possa fazer ou que se faça por meio do ser humano e na vida do ser humano. Então a nossa fé, a nossa vida, ela está baseada, resumida nisto. Mas antes que eu fale sobre isto ou sobre as coisas que eu vou estar falando com vocês, eu já convido, se você não é inscrito, se inscreva, ajude este canal a crescer. Toca no sininho de notificações para que a plataforma YouTube lembre você dos próximos vídeos. O seu like ou dislike ajuda a ranquear este vídeo e melhora o canal. Aí embaixo, o que você achou? O que você entendeu sobre esse tema? E outros temas, de repente alguma coisa que você gostaria de saber e que eu não tenha ainda. Mas se você se inscrever entrando neste canal, você vai observar que são mais de 470 vídeos de variados assuntos aí, né, que você pode de repente encontrar o assunto que você gostaria de ouvir, de entender. Então vamos lá? Os 2 mandamentos mais importantes segundo Jesus Cristo. Certa vez Jesus foi questionado, olha que interessante, assim como os dias de hoje também. De todos os mandamentos, qual é o mandamento mais importante? Perguntaram para ele, indagaram, os religiosos, né, claro, né? Como sempre, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Você não sabia disso? Então, meu querido, porque o teu líder, o teu pastor, não tem te ensinado. Então, ele dividiu os 10 mandamentos em 2 partes principais. Amar a Deus, sobre todas as coisas, amar a Deus e amar o próximo. É só você observar aqui agora, né, comigo, uma cruz. Como é que é a cruz? Do alto a baixo e na horizontal. Este foi e é o resumo de Cristo para o ser humano e encerra toda e qualquer discussão, tá? Olha que interessante. Vamos pegar aqui alguns tópicos, algumas passagens. Amar a Deus. Primeiro tópico, amar a Deus. Como assim? Vamos lá. O que é aqui amar a Deus? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Amai ao Senhor, Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Isso ainda estava dentro dos livros que pertenciam à lei, porque Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Então, os evangelhos ainda é para o judeu. O benefício dele que chegou até nós, os gentios. Então, Marcos 12:30, depende da sua versão aí. A minha eu estou lendo aqui, essa passagem na NVI, Nova Versão Internacional. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Tá, depende da sua tradução, mas é a mesma coisa, tá bom? Esse é o maior mandamento da lei de Deus. Esse é o maior mandamento da lei de Deus. Isto está dentro do Novo, do Velho Testamento, beleza? Ok? Então, quem ama a Deus com tudo ou com todas as coisas, ou de todas as forças, como eu disse agora, de todo o coração e entendimento, não fica longe dele. E quando erra, se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus como Salvador e vive para agradar a Deus, ainda que seja um pecador redimido. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ninguém ama sem Deus ter amado primeiro. Ok? Tá? Então aqui é para você ter uma noção e uma ideia dessa introdução. Beleza? Ok. Mais um tópico. Agora o 2. Amar os outros como a si mesmo. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Marcos 12:31. O segundo é este. O primeiro. O segundo é este:
ame o teu próximo como a si mesmo. Não existe maior mandamento do que este. Marcos 12, 31. Isso eu ainda estou falando do velho numa transição para o novo. Lembrando que os evangelhos ainda e fazia parte dos mandamentos. Cumprimento de lei, transição, beleza? Lembrando que a Igreja do Senhor Jesus, ela começou basicamente em Atos 2 em diante. Deu para entender? Você está conseguindo captar? Então, bora. Então, esse é o segundo maior. O primeiro é a Deus, o segundo é o teu próximo, tá? Então, já passei para você. Então, amar o próximo como a ti mesmo, quem ama a Deus, ama os outros. Vou repetir. Amar o próximo como a ti mesmo, como você ama a si. Quem ama a Deus, ama os outros. Primeiro e segundo mandamento, o resumo de tudo são 2, e aqui está para você entender que sem discussão, sem apelação, sem nenhuma controvérsia, né, entendemos que aqui está resumido. Todas as outras pessoas são pecadoras como você, e Deus nos ama a todos, assim como eu e você, tá? Mas Deus nos ama e ama a todos. Quando você entende isso e decide agir com amor, isso muda tudo o que você faz na vida. Aí a paz, a paciência, o perdão, o respeito, a compaixão e tudo que vem do amor aos outros, como a si mesmo, aí esse amor atinge o nosso Deus. Que quando eu amo o próximo, eu estou amando a Deus. Ok? Até aqui deu para compreender? Ainda não? Então fique mais um pouquinho que você vai compreender de forma integral, mesmo que resumido hoje, mesmo que uma reflexão para vocês. Então vamos lá. Jesus veio ao mundo para abolir a lei. Ele não veio para exterminar. Não, ele não veio para abolir no sentido de que não havia mais significado ou significância. Não, ele veio cumprir. Abolir aqui significa fazer uma troca. Ele cumpriu, fez a troca e nos concedeu um novo testamento, tá certo? Então ele fez esse cumprimento e nos deu um novo cumprimento, uma nova aliança, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Lembrando que os evangelhos ainda é momento de transição, tá? Como foi dito no Sermão do Monte, ou da Montanha, ou das Bem-aventuranças, Mateus 5, 17 e 18. Somente Cristo cumpriu toda a lei e os profetas, comprovando ser o Messias. Acabei de adiantar que somente Ele cumpriu toda a lei cabalmente. Então, abolir aqui significa que Ele cumpriu e nos deu uma nova lei. Uma nova aliança, um significado melhor, mais bem elaborado, digamos, para você entender. Então, de todos os mandamentos, de todas as leis, de todos os profetas, ele fez apenas 2, ou deixou apenas 2 para nós. Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. A respeito de quem? De Cristo. E a respeito dele estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, nos salmos. Eu acabei adiantando, dizendo que tanto no Novo quanto no Velho, ele trouxe um resumo para a nova aliança. Então, se você for dar uma lida em Lucas 24, 44, ele está trazendo essa profecia dos profetas. É redundante, mas para que você entenda. O Velho Testamento, ele trouxe muita coisa e, com certeza, os benefícios dele, porque o Velho Testamento é uma profecia, né? Ele trazia um contexto judaico, mas também trazia, carregando nele, sobre ele, nas entrelinhas, mostrando o Messias e o que ele faria na plenitude dos tempos para com os gentios, já que o judeu rejeitou o seu Messias, o seu rei, o seu sumo sacerdote, tá? Então, mas os benefícios chegou até nós. Então, Lucas 24, 44, uma passagem importante para que você possa ler. Na passagem de Mateus 5, 17 e 48, que eu acabei de citar, Jesus comentou a respeito de alguns dos 10 mandamentos de Moisés, a lei de Deus. No sermão, Cristo ensinou para irmos além dos nossos atos, além das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Então vamos lá.
Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, os religiosos da época de modo nenhum entrarão no reino dos céus, no reino de Deus. Mateus 5:20. Jesus aqui já estava profetizando, descortinando, trazendo, fazendo com que o velho agora se tornasse um novo, melhor elaborado. Por isso que diz que ele veio para cumprir todo o velho, toda a lei antiga, trazendo agora um novo significado na nova aliança. Tá certo? Mateus 5:20. Jesus quis dizer que devemos cumprir a lei, mas não ficarmos presos à religiosidade das palavras. Volto a repetir. Isso aqui é muito importante. Jesus quis dizer que devemos cumprir a lei, mas não ficarmos presos à religiosidade das palavras. Então, aí eu volto lá, novamente acima, quando eu citei o meu subtítulo, que Jesus resumiu tudo em 2 mandamentos. Ok? Então, são mandamentos de atitudes. Amar a Deus e amar ao próximo. Só. Se a Bíblia, as Escrituras, fosse apenas isso, seria o suficiente para todos compreenderem. Ok? Então, obedecer os mandamentos por amor a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. O 6º mandamento da lei de Moisés diz: não matarás. Êxodo 20:13. Jesus foi além. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o teu irmão estará sujeito a julgamento, condenação, ira de Deus. Também qualquer que disser a seu irmão raca, quer dizer, qualquer que maldizer, desejar a morte, algo maldito para o seu próximo, no caso o raca, tá certo? Será levado ao tribunal, isso diante de Deus. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. É muito importante nós termos essa base, porque o próprio Cristo, quando foi indagado, ele trouxe essa mensagem. Mateus 5:22. Jesus quis dizer que matar vai além do ato. Podemos matar as pessoas através de palavras. Aliás, há uma pesquisa que se mata muito mais falando com palavras, expressando, do que com armas. Ok? Tudo bem até aqui? Então vamos finalizar. Assim como o bullying, né? Deus considerará a todas essas coisas como algo que está dentro do 7º mandamento, né? E aí ele vai falando dos mandamentos, vão citando. Se você quer ler sobre os mandamentos, entra em Êxodo, lá do Velho Testamento, Êxodo, os 10 mandamentos, Êxodo, e você vai dar uma olhadinha melhor e o significado de cada coisa. Mas lembrando que Jesus resumiu a 2, amar a Deus e amar o próximo, tá? Mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5:28. Então, no passado, só era um ato pecaminoso quando se pegava no ato do adultério, no ato do acontecimento. É redundante, mas estou usando essa expressão para você entender melhor. Então, quando era pego no ato, era no ato. No sentido de que a lei é que fazia a lei e a vez. No Novo Testamento, não. Se eu ficar de olho numa mulher, desejando aquela mulher, eu já estou errando. Mesmo sem ter o ato, mesmo sem consumar, mesmo sem o coito, enfim. Você está entendendo? Apenas aqui, ó, no pensamento. Então, por isso que meus pensamentos ele tem que ser sempre trazido à palavra, sempre trazido à memória. A palavra de Deus tem que estar no meu coração continuamente para não pecar contra Deus. Mas se você pecar contra Deus, você tem um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo, e esse lhe perdoa e lhe considera novamente. Mas lembrando que é importante que a mente seja renovada. Romanos 12:2 em diante, é bom que você esteja lendo, conferindo isso para vocês entenderem melhor. Então, o que passa no nosso coração deve corresponder com a palavra de Deus. Cristo criticou os religiosos por obedecerem à lei diante dos homens, mas desobedecerem a Deus no seu íntimo. Isso acontece com frequência, aconteceu e continua acontecendo. Por quê? Olha que interessante.
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundícia, de coisa ruim. Mateus 23, 27. Então Deus quer que obedeçamos a Ele por amor e não por dor, não por medo, não. Então quer que o adoremos em espírito e em verdade, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Quero ver se tem mais uma passagem aqui. Não, era isso. Então, 1 João 5,3. Se amarmos a Deus e o nosso próximo, esses dois grandes mandamentos, segundo Jesus, já basta. Já basta. Tá? Chega de palavras. Chega de palavras. Então, mas com o nosso coração devemos amar a Deus e amar o próximo, sempre gratos, sempre gratos. Se você fizer isso, você está cumprindo toda a lei de Deus diante dos homens e diante de todas as potestades e principados e dominadores, ok? Era isso que eu tinha para vocês. Deus abençoe a sua vida, sua casa e tudo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.